lamentável a gente ter que ouvir afirmações igual a essa, né, desses deputados, né, da esquerda, presidente. Discurso evasivo, que não tem nenhum tipo de conteúdo, fazendo ligação de milícia, né, tentando ligar ao governo tal, ao governo tal. E é um absurdo um negócio desse. Em vez de vir aqui na tribuna, muitos deputados aí, para cobrar do ministro da Justiça uma situação para resolver o problema da insegurança do Rio, que já impera há muitos anos, vem falar Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Parem com isso, tragam coisas palpáveis. Vão prender marginais que estão usando armas contra cidadão, botando fogo em ônibus. Eu acho que é de uma pouca vergonha que bolsonaristas venham para cá tentar apontar para o governo Lula alguma responsabilidade sobre o poder das milícias do Rio de Janeiro. Quem tem vizinho, amigo, aliado político, assessor nomeado em gabinete suspeitos de integrarem milícias, não é o PT, não é o PSOL, não é o presidente Lula. São os bolsonaristas, e suspeitas recaem até mesmo sobre a própria família do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. Portanto, é preciso que se diga que cada um tem que assumir as responsabilidades. Passou a vida tentando justificar a existência das milícias e agora tentam capitalizar politicamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Pois o discurso armamentista, o discurso do enfrentamento pelo enfrentamento, só leva ao aumento do poder exatamente desses grupos paramilitares que dominam territórios no Rio de Janeiro. E quero lembrar que o Wilson Witzel, governador em 2018, era bolsonarista de carteirinha, até abandonar o chefe que resolveu ameaçar. Cláudio Castro é filiado ao PL. Assumam as responsabilidades. A arma que estava sendo usada ontem pelo miliciano morto saiu de mãos de pessoas das forças policiais do Rio de Janeiro. Eu estou absolutamente convencido de que o grande problema a enfrentar é desmantelar a força política das milícias. E isso é preciso ter vontade política e não continuar passando a mão na cabeça de governador que deixou o Rio de Janeiro às moscas e não teme de enfrentar o caos da segurança pública no Rio de Janeiro. Enquanto as milícias se fortalecem no Rio de Janeiro, aliás, se fortaleceram a partir dos governos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha ligações, ele e sua família, muito forte, tem ainda, com milicianos. Foi o que nós vimos quando ele deu, inclusive, medalhas para milicianos, colocou milicianos no seu gabinete e fortaleceu as milícias no Rio de Janeiro. O que a gente vê agora é, infelizmente, essas milícias tão fortalecidas que pregam o terror como tem feito na cidade do Rio de Janeiro, deixando escolas fechadas, centros de saúde fechados. É o bolsonarismo na sua raiz miliciana. É lamentável o que acontece. E às vezes, me parece até com aqueles bolsonaristas que vieram aqui e que tudo quebraram, tentando fazer com que o Brasil acabasse o sistema democrático e imperasse um golpe de Estado organizado e orquestrado por Jair Bolsonaro. Foi um dia de horror, principalmente para os moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu vejo parlamentares defenderem milícias, mas não tem cabimento. O estado do Rio de Janeiro está tomado de milícias. E por consequência do assassinato de um deles, colocou o pavor no estado do Rio de Janeiro. Foram 30 ônibus, queimaram 30 ônibus e colocaram fogo com algumas pessoas dentro que saíram apavoradas pela porta dos fundos. As pessoas caíam apavoradas. Isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro, na minha cidade. Foram 5 veículos BRT. Além disso, foi um trem também. Foi uma ação conjugada, criminosa, e que o governo do estado do Rio de Janeiro não teve uma atitude que pudesse trazer tranquilidade para os moradores. Eu quero aqui, eu até coloquei aqui o número, nós tivemos 10 pistas interditadas. Isso é um caos. Nós tivemos 45 escolas que foram fechadas, e algumas delas fechadas com os professores e as crianças dentro apavorados com o que estava acontecendo. Então nós tivemos 17 mil alunos e professores que não puderam naquele dia dar aula e os alunos receberem aula. Nós tivemos ali também na Zona Oeste, nós temos mais ou menos 3 milhões de moradores da Zona Oeste do Rio, deputado. E esses moradores são trabalhadores, são eles que usam
os ônibus que foram queimados, são eles que usam o trem que foi queimado, são eles que usam os veículos todos que foram queimados no estado do Rio de Janeiro, independente do prejuízo que se deu para as empresas que atendem esses moradores da Zona Oeste, principalmente da Zona Oeste. Então nós estamos com uma situação seguinte, senhor presidente, só para concluir. Nós estamos com a situação seguinte no Rio de Janeiro. A milícia no Rio de Janeiro está extorquindo do comerciante ao trabalhador ambulante. Está assustando os moradores. Os moradores fazem compras e pagam pedágios para que a compra possa ser entregue. Essa é a nossa situação. Não podemos resolver isso com armas. Nós temos que resolver a situação do estado do Rio de Janeiro com segurança pública de qualidade, com expertise, com qualificação, porque põe em risco uma população que nada tem a ver com a briga criminosa de tomada de território. É preciso que o Estado, nós temos que continuar acreditando no Estado, e o Estado deve dar proteção e retomar os territórios que foram por eles ocupados. Muito obrigado.